Você faz dieta, se exercita, mas os resultados demoram a aparecer ou simplesmente não aparecem. A resposta pode estar nos seus hormônios. Hoje a gente vai entender como o equilíbrio hormonal influencia diretamente no processo de emagrecimento. O que é mito, o que é verdade sobre reposição hormonal? Quem traz as respostas é o médico Vinícius Sobreiro, especialista no assunto. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor, o que é exatamente reposição hormonal, que tanto tem se falado, mas também divide muitas opiniões? Bom, a reposição hormonal é necessário, né? De acordo com a fisiologia do envelhecimento, é uma coisa natural da vida. Então, todo mundo vai chegar nessa fase de ter que fazer uma reposição, seguindo algumas regras, né? Hoje tem sido muito abordado na reposição, a gente pode fazer implante hormonal, fazer a própria reposição com gel, mas tem muitos médicos que ainda optam por fazer por fins estéticos. E aí não é a correta indicação. A gente precisa realmente fazer, porque às vezes, muitas vezes, principalmente acima de 40 anos, a pessoa vai perdendo um pouquinho de metabolismo, vai desacelerando o processo e tem uma tendência a engordar porque a taxa hormonal dela vai cair. Os níveis de progesterona, testosterona, estradiol, esses são os mais importantes. Então, a gente precisa fazer um mapeamento daquele paciente, ver todos os sintomas, queixas e aí sim optar pelo melhor tratamento e a melhor via de reposição. Quando você fala todos, homens, mulheres e homens também. Sim, os dois, né? Serve para os dois. Homem é um pouquinho mais tranquilo, porque quando a gente fala da andropausa, é mais a reposição de testosterona. Ou alguns pacientes também, em qualquer fase da vida, que podem ter uma deficiência na produção de testosterona, que seria o diagnóstico de hipogonadismo. Esses pacientes praticamente têm que fazer a reposição o resto da vida, porque é um tratamento. E por que, até que ponto, né, que a questão hormonal influencia na questão do emagrecimento? Muito, porque de acordo com o que você... Tem gente que treina bem, faz uma dieta específica e acaba não tendo resultado. Porque se ela tiver com uma taxa hormonal, ela vai continuar cansada do mesmo jeito, ela vai ganhar gordura, principalmente gordura efeito pera, principalmente na mulher. Homem, geralmente, mais na região abdominal, mulher, circunferência, culote, por justamente deficiência hormonal. E, às vezes o balanço do estradiol com a testosterona faz o quê? Ela ter mais flacidez, ela ter perda muscular, ela ter perda do metabolismo. Então, são várias coisas que a gente tem que tirar o máximo do paciente, por isso a importância de uma bela anamnese. Doutora, eu já ouvi relatos de muitas mulheres que disseram assim, olha, eu me arrependo de não ter feito o exame hormonal, não ter olhado para essa questão antes da menopausa. Porque às vezes na menopausa, muitas dizem que já é tarde demais. Então, assim, a dúvida é em que momento que se deve começar a fazer exames ou se preocupar com a questão hormonal? Na verdade, a gente não precisa esperar o paciente chegar com sintomatologia. Quando a gente já começa a ver que ele já tem aqueles fogachos, geralmente acima de 40 anos, você já mapeia ele. Então, se ele já tiver indicação, às vezes a clínica é muito mais importante que o mapeamento de exame. Aquele paciente que está cansado, ele está fadigado, ela tem os fogachos, os calorões, que acontecem na maioria das mulheres, tudo isso é controlável. Então, tem aquela fase que é o climatério, que ela antecede a menopausa. Geralmente, nessa fase, quando a gente começa a tratar, ela passa desapercebida, porque ela não tem aquela sintomatologia. Mas mesmo quem já está sentindo calorão, ainda é possível fazer a reposição? Porque também há quem diga que não adianta mais. Não, adianta em todos os casos, tá? Isso aí, na verdade, é um mito, não é uma verdade, né? A reposição hormonal, ela é bem feita, lógico que a gente tem os critérios de risco, benefício e saúde, né? Alguns casos de alguns pacientes que tem um histórico um pouquinho para infarto, para doenças vasculares, você tem que ter um cuidado maior para ver se o risco é maior que o benefício. Se o benefício foi muito maior, na maioria das vezes o benefício é sempre maior, porque uma pessoa, quando ela está com a taxa hormonal, ela tem risco cardiovascular, porque ela tem tendência ao quê? A catabolizar. Então, o catabolismo é a definição de perda de massa muscular. Ou seja, uma pessoa que ela perde massa muscular, qual é a tendência que ela tem? A aumentar a gordura visceral. E aumentar a gordura visceral, o que acontece? Aumenta o risco cardiovascular, infarto, AVC. Outra questão de mito ou verdade. Começou a fazer reposição, vai ter que fazer pro resto da vida? Na verdade, isso não é um mito, é uma verdade. A pessoa que começa a fazer reposição hormonal, ela vai continuar fazendo, porque ela vai ter melhora do quadro emocional, vai ter melhora do quadro físico, vai ter melhora do sono, vai ficar uma pessoa mais feliz, né? Hoje a gente tem muito essa divergência aí nas vias, né? Então hoje o mais indicado, sempre até quando eu vou optar pelo implante, eu sempre doso aquela paciente, começo com gel transdérmico, depois eu vou para o spray, aí você vai testando a sensibilidade daquele paciente. Por quê? O implante ele dura 6 meses, às vezes oscilástica com 1 ano, né? Então, assim, eu começo a ver a sensibilidade daquele paciente antes, com o gelzinho. Quando vai tudo bem, aí a gente pode partir para uma terapia igual o implante. Por falar em implante, o senhor trouxe um, né? Trouxe um aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é um estriol, tá? Isso aqui ajuda muito, ó. Ele é
É bem um pelletzinho bem pequenininho, tamanho de um grãozinho de arroz, um pouquinho maior. Né? Então, dentro desse frasquinho tem vários implantes. Esse aqui é um, né? Geralmente, é um, por exemplo, uma paciente que está na menopausa, né? Que ela tem todos esses sintomas que a gente viu, dificuldade de libido, cognitivo, que já começa a cair muito, e ressecamento vaginal. Na verdade, o único coringa é o estriol, que você pode abrir mão dele se a pessoa não tiver um ressecamento vaginal, se ela tiver uma boa liberação ali, uma secreçãozinha que ela tenha, que seja legal, ela pode abrir mão do estriol. Mas progesterona, testosterona e estradiol, principalmente estradiol. Estradiol é o principal hormônio da mulher na menopausa, entendeu? E muita gente vai muito na testosterona e esquece do estradiol. Alerta Tá importante. certo? Doutor, chegou uma pergunta, a produção separou. Vamos dar uma olhadinha? Olha, quem passou pelo processo de câncer e teve a menopausa precoce, não é perigoso fazer reposição hormonal? Edileuza. Bom, hoje já está mudando um pouquinho o contexto. Antigamente a gente vinha no consultório, chegava uma paciente que tinha um histórico, já vinha do oncologista, do ginecologista, olha, não pode repor porque vai morrer. Então não é muito bem assim. Hoje a gente vai traçar o risco-benefício, você tem exames, né, marcadores tumorais, você tem tudo aquilo e hoje não é mais prediletivo. Não significa que a sua prole teve, a sua irmã, a sua tia teve, você vai ter que deixar de repor. Você só vai ser mais minucioso, né? O que a gente contraindica é o tratamento com o hormônio do crescimento, que é a somatropina, o GH, que aí tem poder, sim. Hoje tem muitos estudos mudando, tem muito assunto novo sobre isso e daqui para frente a gente vai ver, inclusive tem muitos médicos e especialistas em ginecologia já defendendo a tese que hoje é muito mais importante. Assim, uma dica, por exemplo, sabe qual a taxa de recidiva de uma mulher, por exemplo, que vai repor hormônio que teve um câncer de mama? 0,3%. Qual a chance de uma paciente que não repõe hormônio e tem uma tendência a osteopenia, osteoporose, uma fratura, alguma coisa assim, morrer? 21%. Então, assim, o risco, ele é muito menor que o benefício que aquela paciente vai ter, certo? Então, se ele procurar um bom profissional, ela tiver um acompanhamento certinho, ele vai minimizar todos os riscos e vai dar uma melhora da saúde dela, principalmente a condição, porque senão a pessoa fica lá com essa preocupação, está sem libido, sem disposição, dorme mal e a saúde dela está piorando cada vez mais, né? Doutor, chegou mais uma pergunta aqui no meu ouvido. Pessoa que é jovem, na casa dos 30, 35 anos, pratica atividade física, mas não perde a pochete. Pode ter uma relação com o hormônio? Pode. Provavelmente, se mapear o hormônio dela, vai ter coisa baixa. Às vezes, eu não sei, ela repõe, já fez algum tipo de reposição, ela não deu tanta informação. Perfeito. Ela vai dosar os exames, pode ter certeza que ela vai achar algum problema hormonal ou problema de metabolismo, igual uma síndrome metabólica, um problema de tireoide, que não deixa de ser hormonal também. Tudo isso a gente vai fechando, montando certinho para fechar certo o diagnóstico, que aí sim você só escolhe a via. Perfeito. Chegou mais uma pergunta? A produção separou para a gente. Doutor, eu entrei na menopausa e também tenho hipertireoidismo. Faço uso de hormônio da tireoide há anos e a minha médica disse que não posso repor hormônio da menopausa. É verdade isso, a Claudiana Corrêa? Bom, não é verdade. Pelo que eu vi ali, não tem nenhuma informação que ela teve algum tipo de câncer, alguma coisa que a gente tem que avaliar melhor. Então, ela tem um hipertireoidismo, que é o aumento da tireoide. O hipo é aquela desacelerada que a pessoa acaba engordando e o hiper, ela fica um pouco mais... Ela deve ter perda da qualidade do sono, deve ter várias outras coisas. Agora, não tem nenhum artigo, nada específico que você correlaciona uma pessoa que tem hipertireoidismo e não poder fazer a reposição hormonal. Principalmente se ela tiver indicação clínica, que é as queixas, os sintomas, mais os exames montados. Isso é o mais importante para poder. Ninguém vai sair prescrevendo hormônio assim, sem ter um controle do paciente, sem saber a clínica do paciente, sem saber o histórico do paciente. Esse é o mais importante. Doutor, quais os cuidados que se deve ter antes, durante o tratamento de implantação ou de chip ou mesmo de reposição hormonal? É os mesmos cuidados que você tem que ter. Muitas vezes falam muito mal hoje do implante, né? Mas é uma via extremamente segura. O que o pessoal tem confundido muito é o uso para prática estética e fins desportivos, que não é indicado, é contraindicado pelas sociedades e não é interessante. A gente muito usa para o tratamento de endometriose, adenomatose, sangramentos, biomas e para reposição, certo? E aí, você vai traçar o perfil daquele paciente. Por exemplo, uma progesterona. A progesterona, a melhor via de absorção dela ainda é via oral. Então, você pode fazer o implante e manter, porque ela faz relaxamento do sono, né? Hoje tem uma divergência muito grande que muitos médicos ainda confundem o estradiol, que é o principal hormônio, que podem dar euforia e não prescreve à noite. Mas a maioria das vezes, quando a pessoa tem uma má qualidade de sono, é por deficiência de estradiol. Você viu que o doutor é uma enciclopédia, né? É uma máquina aí de informação.
E para você que gostou do assunto, tem curiosidade, ele fala muito sobre isso nas redes sociais dele, vai aparecer aí, Dr. Vinícius Sobreiro. E ele está em Joinville, que também não é de Joinville, hoje o programa está internacional. Ele está em Joinville para um evento voltado para as mulheres, um evento que é de graça. Doutor, vamos dar informação para quem quiser fazer a inscrição, porque ainda dá para fazer a inscrição, mas tem um telefone para entrar em contato. Bom, gente, esse evento, não percam, tá? Hoje a gente vai falar tudo específico de saúde da mulher, de obesidade, de lipedema, que é um assunto novo, importante, de reposição e justamente o que a gente está vendo aqui mais resumido, né? Então, vou deixar uma informação aqui para vocês. Eu queria primeiro agradecer, como é dia do abraço, né? Não poderia deixar de oferecer um abraço para nossa amiga ali, Fabi Venera, do Clube Texas, onde está de parabéns, porque eles estão incentivando a saúde e trazer informação para o público-alvo, que é geralmente a mulher, que ela está menopausando, que ela vai engordar, que ela pode ter uma melhora da qualidade de vida e ainda não sabe disso. Tá certo? Perfeito, vamos lá. O número quer dar? Perfeito, o número está aqui na parte de trás, 47 99 192 1477. Tá bom? Feito, então. Doutor Vinícius Sobreiro aqui conosco, muito obrigada pela sua participação. Tá? Prazer foi todo meu, eu que agradeço. Obrigada. E um abraço, né?